hoje sobre hipertensão portal e hemorragia digestiva alta. A hipertensão portal é uma das consequências das doenças hepáticas crônicas e ela é definida como aumento do gradiente de pressão entre a veia porta e a veia hepática acima de 5 milímetros de mercúrio. Então, lembrando aqui, como está sendo mostrado na figura, a veia porta é uma confluência de veias no abdômen e essa hipertensão portal se instala praticamente devido a dois processos, que é o aumento da resistência vascular hepática e aumento do fluxo venoso portal. As causas de aumento da resistência vascular hepática, elas dependem da localização em que a dificuldade ao fluxo ocorre. Existem causas tanto pré-hepáticas quanto pós-hepáticas, mas aqui o que nos interessa são as causas intrahepáticas, aonde nós podemos dividir relacionado ao espaço porta. O maior exemplo é a histosomose na forma hepatoesplênica, quando o comprometimento é a nível dos sinusóides. O maior exemplo é a cirrose hepática. E quando ocorre obstrução na veia central ou veias hepáticas, então pode-se também instalar essa resistência vascular hepática. Além desse fenômeno mecânico que acabamos de relacionar, também existe um componente funcional. As substâncias vasoativas, elas são responsáveis pela modulação do tônus vascular normal. Com as alterações ocorridas no fígado, a fibrose, ocorre um desequilíbrio entre os vasodilatadores e os vasoconstrictores. Aqui, no caso, ocorre uma redução do óxido nítrico. Essa redução do óxido nítrico faz com que desequilibre esses dois lados, dos vasodilatadores e dos vasoconstrictores, e se observe um aumento do tônus vascular normal, já que os vasoconstrictores passam a exercer um papel mais importante. Então, assim, para a instalação do aumento da resistência hepática, os dois componentes estão presentes, e para reagir a esses fenômenos, a essa resistência, ocorre uma vasodilatação esplâncnica, que vai levar à hipotensão e uma efetiva hipovolemia, com ativação do sistema vasoativo renal, e com isso, retenção de sódio e água, aumento da volemia e a situação de uma hipervolemia hemodinamicamente aumentada. E isso leva a um aumento do fluxo portal, que vai só complicar a situação da hipertensão portal e cria-se, então, um ciclo vicioso. Além disso, devido à hipertensão portal, abrem-se as colaterais com o surgimento das varizes. As principais complicações desses fenômenos, a mais importante é a hemorragia digestiva, a mais diretamente relacionada. A ascita, encefalopatia hepática, síndrome hepatopulmonar, elas também estão envolvidas com em sua fisiopatologia com a hipertensão portal. E, clinicamente, nós vamos observar nos pacientes circulação colateral, bem visível aqui, ascite, e as alterações hepatopulmonares. Mais importante ainda, já que diretamente está relacionada, são as varizes de esôfago, aqui documentadas de vários graus. Nós entendemos e conhecemos hoje que, para que a hipertensão portal se instale, o gradiente de pressão deve ser acima de 5 milímetros. Quando esse gradiente de pressão chega a mais de 10 milímetros, nós já
sabemos que existe uma hipertensão portal significante e que varizes de esôfago já devem estar presentes. E acima de 12 milímetros de mercúrio, o risco de sangramento dessas varizes é muito alto. Então, as varizes, elas se desenvolvem nos pacientes portadores de doença hepática crônica em um percentual de 7 a 8% por ano. E a progressão de um grau para outro, a possibilidade de progressão é de 10 a 12% ao ano. Ela está presente em 50% dos pacientes com cirrose, e no caso das fases de cirrose descompensada, esse percentual chega a 80%. E também a principal complicação na citosomose forma hepatoesplênica. A mortalidade está entre 15% e 25%, e também já está suficientemente documentado que o aparecimento das varizes com hemorragia digestiva reduz a sobrevida. A indicação de realização de endoscopia digestiva deve ser já no diagnóstico, quando a gente pressupõe o diagnóstico de doença hepática crônica, mesmo que ainda não tenha um diagnóstico de uma cirrose, mas se o paciente já apresenta sinais de fibrose hepática leve, contagem de plaquetas baixa, nós também já podemos fazer uma indicação de realização de endoscopia. E em pacientes com doença hepática crônica, que nós vamos acompanhar, essa endoscopia deve ser repetida a cada 18 meses a 2 anos. E se o fator etiológico for removido a cada 3 anos. E no caso após a primeira endoscopia, detectarmos varizes de fino calibre, se existe lesão hepática em curso, a endoscopia deve ser realizada anualmente, e se o fator etiológico for removido, nós podemos voltar para essa situação aqui anterior de 18 meses a 2 anos. Para o risco de sangramento dessas varizes, 3 fatores são importantes. O primeiro deles é o tamanho. Então, observem aqui que se existirem já varizes de grosso calibre, o percentual é alto. Os sinais vermelhos na endoscopia, nas varizes, também aumenta significativamente a possibilidade de sangramento. E, por fim, na classificação do Child-Pugh, que nós já vimos anteriormente, a classificação C oferece já um risco alto para o sangramento dessas varizes. Então, aqui, para representar para vocês, essa é uma endoscopia normal. Aqui aparecem já as varizes de calibre fino, de fino calibre, que podem ficar retesadas na realização da endoscopia quando injeta ar. Essa é a característica das varizes de fino calibre. As varizes de médio calibre, elas ocorrem e já não conseguem ficar retesadas, e ocluem até 1/3 do calibre do esôfago, e a de grosso calibre já ocupa mais de 1/3 do calibre do esôfago. Esse é o aspecto endoscópico normal, da varize normal, né, que é chamado também de branco, esbranquiçado. Quando elas estão azuladas, significa já que existe uma congestão venosa importante. Os sinais vermelhos, eles podem se apresentar na forma de cordões ou de pontos, aqui observados, ou ainda como um cisto hemático prestes a romper. E quando vem o rompimento, vem o sangramento, que pode ser de grande monta, e aqui vocês estão vendo o cisto hemático que rompeu e ocorreu o sangramento. Como identificarmos a gravidade do que o nosso paciente tem? Se nós estamos na atenção primária e o paciente apresenta queixa que você suspeite de ser uma hematêmese ou melena, nós podemos fazer uma abordagem para fazer uma avaliação da perda estimativa de líquidos e sangue, e isso é importante, são parâmetros que a gente pode fazer em qualquer lugar, pressão arterial, frequência respiratória,
pulso, para que a gente possa daqui fazer uma avaliação do estado clínico desse nosso paciente. Esse manejo desse paciente deve ser conduzido em regime hospitalar, preferencialmente em unidade de terapia intensiva. A ressuscitação volêmica deve ser criteriosa, a gente não pode causar mais hipervolemia nesse paciente, já que ele tem uma hipervolemia fisiológica, como a gente já explicou no início da aula. Então, devemos sempre procurar manter o paciente com uma relativa hipovolemia, mantendo os níveis pressóricos neste nível. Sempre mandatório ter cuidado com a proteção de via aérea, para que o paciente não aspire o sangramento. O balão de Sanghasten-Blackmore deve ser restrito apenas aos casos de hemorragia maciça, sem condições de controle. É recomendado também o uso de vasoconstrutores esplânicos, o mais precoce possível. O mais indicado é a terlipressina, mas tem os efeitos colaterais, e também depende muito do que se tem na mão, do que se tem disponível naquele momento. E essas drogas devem ser iniciadas o mais rápido possível, e seu uso deve ser estendido por 2 a 5 dias. Está comprovado também que o emprego por 5 dias reduz a frequência da recidiva hemorrágica. A endoscopia, ela deve ser realizada idealmente dentro das primeiras 12 horas de sangramento, mas o tratamento farmacológico ele é iniciado anteriormente. O mais recomendado hoje é a hemostase endoscópica por ligadura, mas se não existir, se tiver disponível a escleroterapia, também pode ser utilizado. E o tratamento combinado é o melhor, não sendo mais recomendado usar ou um ou outro. Então, inicia primeiro o tratamento farmacológico e nas 12 horas, em média, se realiza o tratamento endoscópico. Além disso, a gente tem que fazer a prevenção de controles de complicações. A primeira é o uso de antibiótico profilaxias, e aí, dependendo do paciente, está fazendo uso oral ou venoso, usa-se a quinolona oral, ou então a ceftriaxona por via endovenosa, e também não está ainda mostrado grandes evidências de que podemos fazer profilaxia visando a prevenção de encefalopatia hepática, mas devemos ter muito cuidado com a função renal dos nossos pacientes. A profilaxia, então, ela é feita de 2 formas. A profilaxia primária é para o paciente que nunca sangrou, então a indicação é baseado no alto risco para sangramento, que a gente já viu anteriormente, mas em resumo, varizes de médio e grosso calibre, varizes de fino calibre com sinais vermelhos, ou varizes de fino calibre em pacientes com cirrose descompensada, que a gente já viu que o Child-C é um fator preditivo para sangramento. Então, nesses casos, na profilaxia primária, a gente usa beta-bloqueador ou ligadura endoscópica. E a profilaxia secundária após o sangramento, a parada do sangramento, o monitoramento para evitar que o paciente volte a sangrar, e aí é o uso combinado de beta-bloqueador e ligadura ou escleroterapia, dependendo do que se tem disponível. Lembro só que no paciente com citosomose, o beta-bloqueador não tem a mesma resposta que no cirrótico, por conta do grau da hipertensão portal, que é sempre bem acentuado num paciente com citosomose hepatoesplênica, mas é recomendado a gente fazer o uso e fazer praticamente com mais ênfase o tratamento endoscópico. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse momento, e aí vocês continuam vendo os textos que estão disponíveis na plataforma para que vocês possam realizar a atividade. Obrigada.